a todos os queridos pastores, homens de Deus, presidentes de convenção, nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesse culto, que costuma encher muito. Agora, chegando agora perto das eleições, nós já estamos com o pessoal já mais parado um pouco, ou andando por aí, que é o culto da Frente Parlamentar Cristã, que é um culto oficial da Alerj. Eu sou presidente da Frente Parlamentar e fundador, junto com a nossa pastora Edna. Levanta, Edna. Uma salva de palmas para a irmã Edna. Foi 19, né? 19 anos que nós temos esse culto aqui. 19 com ela, sempre presente. É pastora da Universal, mas é crente, qual é o problema? E hoje nós estamos comemorando aqui o dia, né, os 111 anos, né, das Assembleias de Deus. E eu quero pedir ao pastor Celso Brasil, um amigo muito especial, a longa data, amigo da minha família, que então estejamos de pé e ele faça essa oração inicial. Que bom, gente, a paz do Senhor, bom dia. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e eterno, te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa, Senhor. Quando estamos aqui nesse tempo de comunhão, Senhor, já temos desfrutado, ó Senhor, nesse encontro aqui, rever, abraçar, beijar e desfrutar desse tempo maravilhoso. E agora, Senhor, no início deste culto, que fomos convocados, Senhor, para te louvar, para te servir. Te agradecemos aqui pela vida do teu servo, teu ungido, o pastor, o deputado Samuel Malafaia, que preside essa frente, Senhor. Ó Senhor, que já ultrapassa anos e já décadas, juntamente com a tua serva, a tua ungida, ó Senhor, que deu início a esse empreendimento, Senhor, que visa glorificar o nome do Senhor. Ó Senhor, essa casa precisa de pessoas, de homens e de mulheres, Senhor, que te sirvam, Senhor. Precisa de sal, precisa de luz, Senhor. Ó Senhor, para que seja um lugar aonde se processe leis que abençoe o teu povo, que honre o teu nome, que consolide atos que sejam de importância para o teu reino. Te agradeço pela presença de todos que aqui já estão, pelos que chegarão, Senhor. Receba a nossa gratidão, receba o nosso culto, que bênçãos e que vitórias sejam concretizadas aqui, Senhor, que as tuas ricas promessas, Senhor, se cumpram nas nossas vidas. Nós oramos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Tá. Não, agora eu vou falar. Meus irmãos, eu tenho uma palavra pequena para falar com vocês, um texto aqui que veio ao meu coração, e eu vou deixar para apresentar a vocês quando o presidente chegar, tá bem? Tá bem, irmãos? Amém. São vários pastores, então, na hora que o presidente chegar, eu vou pedir a cada pastor que se levanta, diga o seu nome e qual é a igreja. Acho que vocês concordam assim? Porque senão a gente vai gastar um tempo aqui. Todos os pastores podiam ficar de pé para que a gente saudasse com palmas vocês, que são os príncipes do exército do Senhor. Bem-vindos em nome de Jesus a essa casa de leis. Amém. Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que tem outros pastores aí no meio também do meu gabinete. Tem o pastor Paulo, que também é da igreja metodista, né? E o Senhor colocou no meu coração o Salmo 126. Oração pedindo prosperidade, mas uma canção chamada também Canção dos Peregrinos. Diz assim esse salmo: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém,
parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. O Senhor, ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém? Nós somos feixes, tá? De uma semeadura de homens valorosos, homens de Deus. As Assembleias de Deus foram fundadas por Daniel Berg e Gunnar Wingren, e nós preparamos esse folhetinho aqui para vocês, inclusive com os hinos que nós vamos cantar hoje aqui. E aqui nós estamos homenageando também as mulheres, que a gente sempre fala no Daniel Berg, né? E no Gunnar Wingren, mas às vezes não falamos na Frida Sandberg, esposa do Gunnar Wingren, e Sara Sofia Levisa, esposa de Daniel Berg. Esses homens saíram da Suécia, meus irmãos. Foram para os Estados Unidos. Olha só, naquela época, 100 anos atrás, estudaram lá, né? E deram de cara, de repente, com um movimento pentecostal ali na rua Azusa, onde eles foram inflamados pelo Espírito Santo. E vieram para o Brasil e começaram esse trabalho. Começaram ali em Belém do Pará, a Assembleia de Deus. E hoje, né, eles, acredito que com muito choro, com muitas lágrimas, sofreram muito, foram perseguidos. Foram perseguidos. Hoje nós temos leis que amparam cada religião, mas o meu próprio amigo, que já dorme no Senhor, o pastor Lourenço Olson, que tinha o programa A Voz das Assembleias de Deus, lembra? E eu datilografava a mensagem que ele falava para distribuir. Ele foi apedrejado, tentaram matar ele em São João del Rei. Meu sogro também no interior, o pastor Zé Santos, em Carangola, naquela reunião, Muriaê, naquela região. Então, esses homens sofreram por amor da causa, né? E hoje nós estamos aqui, alegres. E aqui, esse salmo, ele fala... Alguém pode pensar assim, não tem nada a ver, nós estamos aqui, esse pessoal está louvando a Deus quando eles estavam presos e vieram para Jerusalém de volta. E nós também não estávamos presos, nós estávamos no cativo, nós éramos cativeiro. Um dia o Espírito Santo entrou no nosso coração, nosso, ele que convence a gente do pecado, do juízo, da justiça. Então o Espírito Santo nos tirou do cativeiro. E a gente vive sorrindo, não é de falsidade, a gente vive sorrindo porque a gente tem Jesus no coração. Temos o Espírito Santo. Esses homens foram para lá e receberam o Espírito Santo. A Bíblia diz que fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7 Espíritos, é como se ninguém tem 2, 3 nomes, mas o Senhor Jesus tem 5 nomes. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 5 nomes, 5 características do nosso Senhor Jesus, do nosso Mestre. E o Espírito Santo tem 7. Olha, está em Isaías, as 2 revelações. O Espírito Santo, ele é chamado do Espírito do Senhor. Não tem Espírito de não sei o quê, Maria Preta, Zé do Bode, nada. O Espírito Santo é Espírito do Senhor, meu, de cima. Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de fortaleza, Espírito de conselho, Espírito de temor do Senhor. O Espírito Santo é Espírito de conhecimento. São os 7. Então, nós estamos alegres. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Nós estamos alegres porque nós estamos na Jerusalém dos nossos dias, que é a casa do Senhor. E aí o Senhor fala aqui em outras línguas diferentes, em outras traduções diferentes. Senhor, permita que prosperemos, como o Senhor faz chover e alimentar os riachos no deserto. Meu irmão, isso aqui é uma coisa muito especial.
O deserto é o mundo, o deserto é a nossa dificuldade. E o Senhor Deus nunca nos desampara, está sempre presente, fazendo chover a chuva de bênção, como tem aquele hino da harpa, né? Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Ó, primeiro stop. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Assembleia de Deus nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Abre a voz. Chuvas de graça, manda pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Isso não estava ensaiado não, irmão. Ninguém falou nisso não. É o Espírito Santo que dirige essa reunião aqui. E eu me lembro muito bem quando estava na igreja, pequeno, e ouvia um missionário famoso, aquele que foi o fundador da Casa Publicadora. Como era o nome dele mesmo? Quem fundou a casa? Hã? Não. Acho que só eu que sei. Eu já sou tão antigo assim. Era um... Meu Deus, aquele era... Eu vou lembrar. Mas ele cantava com uma ênfase. Emílio Conde. Ele cantava assim. Nós vamos cantar o hino. Os fiéis oravam. Só um instantinho, mas ele não cantava assim. Ele cantava assim. Vamos lá, dá o tom. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Ele cantava: Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Mas ele era muito animado e eu era criança. Irmãos, façam a obra de Deus com alegria. Leve o evangelho com graça, com virtude, porque você tem o Espírito do Senhor dentro de você. Amém? Então nós vamos continuar o nosso programa ouvindo um louvor, né? Nós temos que fazer ainda alguma homenagem que nós vamos postergar, porque eu estou aguardando chegar o presidente para pegar essa parte. Mas então nós vamos ter agora um louvor e depois o nosso querido pastor, presidente da convenção, nosso amado pastor Flávio de Castro Marinho, vai pregar a palavra para nós. Vamos cantar? A paz do Senhor para os irmãos, amém? Já que estamos falando em Assembleia de Deus, vamos cantar Os Guerreiros Se Preparam, amém? Só que, não sei se o deputado vai puxar minha orelha, seria bom cantar em pé, né, para a gente cantar animado, igual o Emílio Conde, amém? Vamos lá. Os Guerreiros Se Preparam. Pode traduzir. Everton, som aqui, por favor, no microfone. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha involuta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar.
lance imprevisto à frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os ver com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto à frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não. Hoje Deus te chama, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto à frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Baixinho. A peleja é tremenda, torna-se reída, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar, ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Vocês. Aleluia. No lance imprevisto, na frente me encontrar, na glória, Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero com as palmas estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto à frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos de pé, chamar a pastora Edna para fazer oração, chamar o nosso querido pastor Marinho, para vir aqui, que ele vai pregar. Vem, irmã Edna, ore pelo pastor. Graças a Deus, pastor Marinho, é um prazer revê-lo. Estenda a mão aqui para o pastor deputado Samuel Malafaia, a equipe, o pastor Marinho. Meu Deus, não é todo dia que se faz 111 anos. Teus filhos estão na peleja, na linha de frente, Senhor, enfrentando o inimigo e vencendo cada dia. Sabemos que nós já perdemos muitos. A nossa porta de entrada ela é grande, mas a de saída também é. Mas os que estão perseverando, Senhor, guarda eles, Senhor.
O Senhor disse: eu não perdi ninguém a não ser o traidor. Jesus, tenha misericórdia e fala conosco, meu Pai, que a tua igreja cresça. O céu para onde nós vamos não tem placa de denominação, mas nós louvamos e bendizemos pelo trabalho das Assembleias de Deus. Toma em tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos que o pastor Marinho seja boca de Deus para nós. Nos sirva uma feijoada nessa manhã e tarde. Abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos, pastor Marinho com a palavra. A paz do Senhor a todos. Quero parabenizar aqui o nosso deputado, pastor Samuel Malafaia, pela iniciativa de hoje, neste culto de ação de graças a Deus, está fazendo alusão aos 111 anos da nossa Assembleia de Deus. Assim também como a irmã Edna, que é iniciadora desse projeto de culto, que hoje encontra-se sob a direção também do nosso pastor Samuel Malafaia. Deus abençoe a todos vocês. Assim seja sempre nesta casa o nome do Senhor honrado e glorificado. Quero aqui também externar minha alegria por ver aqui outros pastores, na pessoa do pastor Celso Brasil, presidente do SEMAD. Nós queremos saudar aqui também aos demais presidentes de convenções que aqui estão, aos demais pastores, ministros do Evangelho. Tenho satisfação em ter aqui também alguns secretários, líderes de departamentos, assessores de nossa convenção. Deus abençoe a todos vocês nesta manhã festiva e alegre. Eu os convido a abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação no livro de Neemias. A nossa palavra é uma palavra breve, é uma palavra de reflexão para esse tempo em que estamos vivendo. Ela teve o tema dado por mim para a nossa 236ª GO de nossa SEADER, que terminou no sábado próximo passado. Em tempos de ruínas, Deus te levantou como um Neemias. E esta palavra que Deus coloca mais uma vez em meu coração. O texto está nos dizendo, a partir do versículo de número 1, Neemias, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, a palavra de Neemias, filho de Ilcaias, e sucedeu no mês do Quiliseu, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que resgataram e restaram do cativeiro. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria
e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O último versículo 11 nos diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém. Amados, o texto da palavra do Senhor está nos trazendo verdades acerca de um homem chamado Neemias. Este homem, como todos aqui conhecem, ele foi privilegiado ao ser levado como escravo. Ele teve o privilégio de chegar ao palácio do rei. Ele diz aqui que estava na fortaleza de Suzã, enquanto muitos daqueles que foram com ele também levados escravos estavam debaixo de trabalho forçado, estavam debaixo de açoites até. Ele tinha um privilégio de estar mais próximo do rei, ele tinha um privilégio de estar dentro de um palácio. Mas Neemias, mesmo estando em uma situação razoavelmente cômoda, confortável, ele nunca apartou o seu coração do seu povo. Ele nunca apartou o seu coração de Jerusalém. Eu venho aqui dizer acerca de reconstrução. O texto nos fala de ruínas. A ruína sempre acontece após guerras ou após destruições, seja ela por qualquer motivo. Então ficam apenas as ruínas. Por falta de administração também se pode chegar a ruínas, falta de zelo, de cuidados. Nesse caso, Neemias, estando na fortaleza de Suzã, um lugar bom, até então, seguro, mas o seu coração não se apartou de Jerusalém. E diz o texto que, em um certo dia, Neemias soube que, mas, um grupo estava vindo cativo de Jerusalém e chegando àquela terra de escravidão. Neemias, o texto não diz, mas diz que ele foi procurar um daqueles que compunham a caravana para se informar acerca de Jerusalém. Eu não sei, talvez não tenha sido muito fácil para Neemias, já que ele estava no palácio, e aquela caravana, por certo, de escravos, passava a longe, passava com destino direto ao trabalho, mas Neemias deixou todo o seu conforto, deixou toda a sua situação cômoda e foi procurar saber. E quando ele perguntou, então, àqueles que ali estavam chegando sobre a cidade, a notícia não foi boa. A notícia foi que aqueles que estavam ainda em Jerusalém, aqueles que não foram levados para o cativeiro, estavam em grande miséria e desprezo, e que o muro de Jerusalém havia se fendido e as suas portas estavam queimadas. A primeira coisa que eu observo e aprendo aqui é que nenhum de nós poderemos reconstruir ruínas, nenhum de nós poderemos reerguer muros
se o nosso coração não estiver nessa reconstrução. Eu vou repetir mais uma vez. Nenhum de nós conseguiremos reerguer muros, nenhum de nós conseguiremos reconstruir se o nosso coração não estiver neste projeto. Às vezes não conseguimos realizar um projeto, não é por falta de habilidade. Às vezes não conseguimos reconstruir um projeto, não é por falta também de haver um projeto. Às vezes não conseguimos realizar um projeto, não é por falta de recursos. Por vezes não conseguimos realizar um projeto porque o nosso coração não está no projeto. Em especial aquilo que demanda uma bênção e uma ação de Deus. Deus pode ver um lindo projeto, Deus pode estar diante de uma bela intenção, Deus pode estar diante de recursos humanos, mas Ele nunca abençoará um projeto de reconstrução se aquele que o faz não tiver o seu coração voltado para este projeto. E Neemias, ele estava com o coração voltado para o projeto. A prova disto é que quando ele soube que alguém estava vindo de Jerusalém, ele procurou esses que estavam vindo, recebeu notícias que não eram boas. E aí vem a segunda ação para aquele que quer reconstruir. Além do coração estar no projeto, diz o texto da palavra do Senhor, versículo 4, que quando ele ouviu aquelas notícias de desgraça, de miséria, que estava acontecendo na cidade do seu coração, que era Jerusalém, diz então o texto que ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias. Ou seja, Neemias sentiu no seu próprio coração. Ele tomou para si a dor dos seus irmãos, quando, na verdade, ele já não participava mais desse momento de dor. Mas ele tomou para si este momento, levou ao seu coração, e ele sentiu como se fosse ele próprio, ou seja, empatia. Ele teve a empatia com o momento de sofrimento dos seus irmãos. Eu estou aqui também para dizer que ninguém pode reconstruir nada com a bênção de Deus se também não tiver empatia, se não sentir a mesma dor, se não sentir a mesma agonia, se não sentir o mesmo desprezo, se não sentir o momento o qual aqueles que estão à sua volta estão passando. Então, duas ações que são imprescindíveis para alguém que quer reconstruir. E o tema da nossa meditação é: em tempos de crise, Deus te constituiu como um Neemias. Porque em tempo de crises, você tem pelo menos 2 ou 3 posições para estar. A primeira posição que você pode estar em tempo de crise, eu acho que aqui ninguém está, essa é uma tarefa do maligno, é de ser o próprio destruidor. E nós sabemos que aqui ninguém é, mas o diabo sim, ele tem essa posição em tempo de crise. Em tempo de crise, ele se alegra. O maligno, ele veio para matar, roubar e destruir, diz a palavra do Senhor. Mas nós podemos, em tempo de crise, ser apenas um observador. Há pessoas que veem crises e apenas observam, nada fazem. Fica com os seus braços cruzados. Em tempo de crise, pode ser também que alguém se coloque como até um aproveitador. Há pessoas que se aproveitam das crises. Há pessoas que fazem uso dos momentos de infortúnio.
nos momentos de crises de uma nação, nos momentos de crises de um município, de um estado, de uma igreja e até de pessoas. Há pessoas que estão ali para se aproveitar. Mas eu quero dizer que há uma posição que é nobre. Deus, em tempo de crise, Ele nos levantou como Neemias para reconstruir. Cada um de nós que estamos aqui, Deus nos levantou não para ficar observando. Deus não nos levantou também para compactuar com o destruidor. Deus não nos levantou para outra tarefa que não fora também reconstruir assim como Neemias. Essa é a tarefa de Deus. E Deus já fez isto ao longo da história. Nós observamos o texto da palavra do Senhor lá de Gênesis, capítulo de número 1, que diz que havia trevas. Mas onde havia trevas, como é que o Espírito do Senhor se portava? Diante das trevas, diante do caos, o Espírito do Senhor se portava como observador? Não. Diz que o Espírito do Senhor já pairava, ele já se movimentava. Em tempo de crise é tempo de movimento, sim. Em tempo de crise é tempo de ação, sim. Em tempo de crise é tempo de trabalho, sim. Deus nos levantou como igreja para, diante de ruínas, estarmos em constante movimento. Movimentos a favor da família, da ruína da família, da ruína espiritual, da ruína social. Deus nos levantou para um momento como este e nos faz lembrar também que em tempo de crise de Israel, Deus levantou juízes e colocou juízes para lidar com as crises de Israel. E o que dizer da visão do vale de ossos secos? O Senhor levou o profeta e era uma ruína só, era um caos só naquele vale. E o profeta inicialmente fez o que nós às vezes fazemos, ficamos ali observando, olhando. O profeta chegou e ficou olhando o vale de ossos secos, mas o Senhor disse: olha, eu não te chamei para você ficar olhando. Tem ação, abra a tua boca e profetize a esse vale de ossos secos. Glórias ao Senhor. Nesse tempo de ruínas, Deus tem nos levantado para sermos profeta também. Assim foi o próprio Jesus. Em tempo de ruína de pecado, quando todos pecaram e destituídos estavam da glória do Senhor, então houve uma ação em tempo de ruína espiritual, porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias ao Senhor. Uma ruína espiritual que havia na terra. Repito, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas nesse tempo Deus providenciou, porque ele já havia dito em Gênesis 3,15, nascerá um da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Esse plano de Deus parecia um plano falido, porque não deu certo com Noé, não deu certo com Abraão, não deu certo com várias alianças de dispensação, mas Deus fez com que nascesse um da semente da mulher poderoso e disse: eu vou te levar a um mundo que está em caos, eu vou te levar a um mundo que está em ruínas, e lá tu terás uma ação de morrer na cruz e verter o seu sangue precioso, e este mundo então, todos aqueles que crerem o aceitarem, serão então restaurados. Nós somos produtos de uma restauração de ruínas, nós somos resultados de uma restauração espiritual que Deus nos proporcionou. Estávamos no pecado, mas Deus nos ergueu e nos colocou de pé. Glórias ao Senhor. Então eu concluo as minhas palavras nesta manhã dizendo: olha, em tempo de ruínas
ruínas, Deus tem levantado aqui nesta casa homens e mulheres para profetizar sobre esta nação, abençoando e sendo profeta de Deus, para que a bênção de Deus seja aqui outorgada sobre o nosso estado. Nós profetizamos que por mais que hajam ruínas no nosso estado, mas cada dia Deus levanta mais Neemias, cada dia mais Deus levanta homens e mulheres que possam profetizar e abençoar e outorgar a bênção sobre esta nação. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Lembre-se que em tempo de crise, Deus te levantou como um Neemias. Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos usar isso aqui mesmo? Aleluia. Graças a Deus por essa palavra edificante. Glória a Deus. Olha, cadê o Zico? Está aí, chegou, está pronto. Prepara o pistão aí. Nós queremos, com pesar, né, anunciar que mesmo perdendo o pai dele, foi antes de ontem? Ontem perdeu o paizão. Mas quem é crente sabe que a gente vai se encontrar um dia junto. Não perdeu por enquanto, porque é uma grande pessoa na sua vida e na nossa também. Nossos sentimentos sinceros. E então, vamos então ouvir um hino aqui tocado e logo depois vamos seguir mais um pouco com o nosso programa. Quero apresentar o pastor Renan Mendes da Silva, que é major do Corpo de Bombeiros, porque ele é... Está ali, levante, irmão. Pode levantar, por favor. Porque ele é presidente da associação lá dos evangélicos, do Corpo de Bombeiros, aqui do Estado. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Eu não falei o nome, pastor Israel, né? Pastor Israel da Silva. Obrigado. Toca. Obrigado. Toca e canta com alegria. A tristeza vai passar. Amém. Bora, Zeri. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Quer falar? Louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui e louvar ao nome do Senhor Jesus. E cumprir o que papai nos ensinou, né? Eu estava lá e o Zeri disse: Zicre, a partir de hoje não te largo mais nunca. É, Zeri? O outro Jazinho não pode estar aqui, está morando na América. O Jazinho está morando nos Estados Unidos, já vai fazer 5 anos. Foi um momento muito dolorido para o Jazinho. Ele não pôde estar presente no funeral do pai. Mas a gente está aqui, né, Zeri? Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Não vai sair som aí. Vamos sair. Toca. Vamos tocar para Jesus. Meu pastor Samuel Malafaia, Vossa Excelência, é um amigo que eu amo e tenho muita estima, viu? Muito obrigado. É um amigo de verdade. Pastor Flávio, prazer revê-lo, viu? Pastor Brasil, abriu as portas tantas vezes para a gente cantar lá em Niterói. Né, Pastor Marcos, seria ingrato citar um por um, mas são tanto pastor, todos os pastores que aqui eu estou revendo. Que Deus abençoe. Vamos cantar, Zeri? Vamos lá. Cadê? Tem pedestal, não tem pedestal? Segura aqui, Lu. Segura aqui para ele. Zeri vai puxar no gogó aí, vai para Zeri. Zeri vai cantar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal.
Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, Tristeza e dor, nunca mais. nunca mais. Toda a igreja vamos cantar além do Rio Azul, vai. Além do Rio Azul, as suas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, Nunca mais. tristeza e dor. Tristeza e dor, nunca mais. Você pode levantar as mãos e dizer: verei, verei o grande rio da vida, claro como cristal, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá, não haverá Mas noite noite ali não na haverá nenhum clamor. verei o Os olhos de Jesus tocarei seu corpo. Não haverá, não haverá mais noite ali, não haverá. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto perfil. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Quem crê está preparado para este dia. De jaspe é seu muro, é o lugar que nós vamos morar. Além do rio azul. No 3 nós vamos cantar morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. 1, 2, 3. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, Nunca mais. nunca mais. Cante mais uma vez, morte e choro. Morte e choro. Tristeza e dor. Aleluia. Nunca mais. Não haverá. Não haverá Mais noite ali. mais noite ali. Quero ouvir a igreja. Não. Não haverá Nenhum clamor. nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Verei os olhos Obrigado, Senhor. de Jesus e tocarei seu rosto em Não haverá. Verá. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo enfim.
Glória a Deus. Glória a Deus. A mensagem de hoje foi reconstruir. Claro que você não veio aqui para escutar uma historinha. Deus te trouxe porque certamente alguém precisa reconstruir alguma coisa na sua vida. Aqui nós temos pastores que podem orar por você hoje, homens de Deus. Se você tem essa necessidade e o Senhor falou no seu coração, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos fazer um corredor de fogo aqui. Toca aí, meu irmão. Toca de novo. Em nome de Jesus. Não é possível que você não tenha algo para reconstruir. Não é possível que o Espírito Santo de Deus use um pastor para vir de tão longe. Não é possível que o Espírito do Senhor use um homem que perdeu seu pai ontem para cantar isso. E emendado numa mensagem de reconstrução que você não tenha nada para reconstruir. Não perca essa oportunidade. Venha com vontade. Venha com vontade. Venha mesmo. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é bom. Só vem você que sentiu mesmo. Não quero fazer aqui, sabe, propaganda, nada. Quero que você venha em nome de Jesus. Cada um pastor que quiser, emenda aqui com uma dessas pessoas. E vamos orar em nome de Jesus. Em nome do pastor Marco Fernando, vem cá. Vamos orar essa primeira parte. Depois ele vai cantar um forró que a gente vai se alegrar aqui. Mas primeiro vamos a cabo. Espera aí. Pastores, por favor, vocês que estão perto, pegue cada um. Aqui tem um irmão aqui sozinho. Pastor, por favor, nosso presidente. Aqui mais outro aqui conhece. Cada um pastor aqui com uma dessas pessoas, fazendo uma oração forte. Tem gente sem um pastor aí. Vocês vieram aqui, meu irmão, o pastor nunca descansa. Ajuda aí. Em nome de Jesus. Pastora Edna. Pastor Fernando, ora. Senhor nosso Deus, em Tua presença, depois de termos ouvido esta mensagem, Senhor, dos reconstrutores, dos que o Senhor levanta para, no momento de uma crise, reagir e não desistir. É diante de Tua presença que nós nos encontramos. Aqui estão Teus filhos, que mesmo diante do luto, eles estão Te adorando. E junto com eles, formamos uma só voz. Teu filho, o deputado Samuel Malafaia, ó Deus, que Tu tens levantado nesta casa, continua com as mãos estendidas, abençoando cada vida, cada um dos Teus filhos e filhas. O que veio com a alma angustiada, saia em paz e em alegria. Receba o milagre, o refrigério. Espírito de Deus, que Jovlas, venha tocar no coração de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Receba a unção, a cura, o milagre, em nome do Senhor Jesus. Assim, ó. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, cante. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz, a igreja vai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, eu quero ouvir você, vai. Seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Levante as suas mãos e declare comigo.
mais forte que puder, vai. Tu és digno. Tu és digno de louvor. Canta, Só em Didi. ti confiarei. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente Eu irei. pois eu sei que vive estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Eu quero ouvir a igreja, vai! Só Em ti confiarei, eu nada temerei, pra sempre eu irei, pois eu sei que vives. Pra sempre reinará. Depois da batalha me coroará. Deus me coroará. Deus me coroará. Depois da batalha Me coroará na celestial mansão. lá verei o meu rei. Lá verei o meu rei E terei meu galardão. depois da batalha. Me coroará na celestial mansão. E aí, Zeri? Ah! Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia. como a areia da praia os remir. Oh, que gloriosa Oh, que vista! gloriosa vista será. Levanta a mão no alto e vem comigo, vai! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá, todos salvos poderá. Sim, tantos como a areia da praia. Soldados somos de Jesus e campeões E campeões do bem na luz. dos exércitos, Nos exércitos de Deus, batalhando. batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Eita glória! O vil pecado e seu poder. A batalha ganha A está. batalha ganha está. A vitória Deus. Joga a mão pro alto aí, cante! Breve! Breve vamos terminar a batalha aqui. Batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis Todos os que são fiéis ao bom capitão. ao bom capitão hão de recebê-lo como galardão. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus. Eita glória! Meu Deus! É forte. Ah, vamos sentar um pouquinho, né, irmão? Vai descansar um pouco. Esse microfone aqui não tá legal, não. Esse outro. O som estava tão bom, esse aqui sim. Meus amados, nós vamos então proceder à entrega das moções. E chegando o presidente, ele dá uma palavra e eu vou também apresentar os pastores. Queremos chamar
aqui o pastor Flávio de Castro Marinho, presidente da SEADER, e eu gostaria que todos que são da SEADER ficassem de pé, pastores que são da SEADER, e, além de ficar em pé, venham para cá. Cheguem aqui, pastores que são da SEADER, seu Juca também. Tu já mudou de convenção ou não está na SEADER, Juca? Gemuel Kessler, representando o pastor Francisco de Cordovil. Aqui, meu irmão, vem cá para o lado também. Aqui. Vem mais para cá, para o lado, pastores da SEADER. Vamos fazer uma foto histórica aqui. Irmãos, vão ter um pouquinho de paciência, tá? Nós estamos reconstruindo aqui. Vamos reconstruindo tudo aqui. Né? Tapando os buracos. Moção de louvor, aplausos e congratulações. Eu vou ler esta, depois as outras eu só faço a entrega, tá bem, pastor? Vou ler só a dele, porque as outras têm conteúdo similar. Ao eminente pastor Flávio Castro Marinho, de Castro Marinho, por ocasião da comemoração dos 111 anos das Assembleias de Deus no Brasil, realizada na LERJ. Em conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno da Assembleia, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro confere moção de louvor, aplausos e congratulações pelos inestimáveis serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro, ao eminente pastor Flávio de Castro Marinho, pastor presidente da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Braz de Pina e atual presidente da SEADER, Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e outras, né? Esqueci agora, e outras. Temos que esse aí em detalhe. Para o quadriênio 2022-2026. Eu tenho juízo, por isso que eu estou tratando bem ele, até 2026. Então aqui fala sobre o exemplo de homem de valor que ele é, obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Plenário Edifício Lúcio Costa, 27 de junho de 2022, deputado Samuel Malafaia, membro da mesa diretora e seu servo. Uma salva de palmas ao entregarmos ao nosso nobre pastor. Que Deus o abençoe. Gratidão. Abundantemente. Filma aí o retrato aí. Pastor, querido nosso, Flávio Marinho. Obrigado. Parabéns também a toda a SEADER. Os pastores podem se assentar, então. Obrigado, Juca. Esse aqui é amigo velho. Pastor Timóteo Ramos de Oliveira está presente. Fica aqui, José. Representado pelo pastor João Pereira. Esse também é outro nome, pastor Timóteo, vocês não acham? Da Confraderge, amigo nosso. Poxa, Deus abençoe, manda um abração para ele, para o filho dele que está aqui em São Cristóvão, né? Tá? Pastor Daniel. Cadê o pedestal? Porque eu tenho que... Bota aqui bem perto. Uma salva de palmas aí para o nosso prezado pastor, que é o presidente da Confraderge, né? Sim. Da nossa... Aqui é o pastor João Pereira, o presidente é o pastor Timóteo, que fica lá em Petrópolis, tá? Deus abençoe, parabéns. Um abração. Quem é, Rosário? Me ajuda aí. Agora nós queremos homenagear o pastor Jonas Francisco de Paula. Está aí, pastor Jonas? Pastor Jonas está aí, representante dele? Comaderge, né? Comaderge. Tem alguém da Comaderge? Vamos entregar simbolicamente ao pastor... Não, o pastor... sempre eu falo, Flávio Marinho, vem cá, pastor. Depois o senhor passa para as mãos dele, porque aí vocês ficam cada vez mais amigos. Representando o pastor Jonas, entrego a ele aqui, ele faz a entrega depois. Não é, pastor? Tá? Deus abençoe. Obrigado, pastor Flávio Marinho. Amém. Agora, SEADERJ, pastor Eliseu Alves Gomes Cardoso, está aí? SEADERJ, pastor Eliseu Alves Gomes Cardoso, você falou que veio mesmo, hein? Uma salva de palmas do nosso querido pastor da convenção. Quantos pastores são lá? Não, da convenção toda. Tá, mas lá na convenção. Quase 700 pastores. Tem pastor, né?
E esses homens trabalham, irmão, porque não é fácil não comandar pastor. Ele é que sabe. Eu sou filho de pastor, eu sei como é que é. Mas Deus tem dado para a gente pastores fiéis. Isso é muito bom. Deus abençoe, parabéns. Obrigado. Amém, amém. Quem agora? Agora, pastor Valdemir Oliveira de Araújo, da CPA DERJ, está aí? CPA DERJ, tem alguém? Não? Não, Valdemir não está? Vamos pedir ao pastor Celso Brasil para entregar a ele essa moção aqui. Pensa que tu vai ficar aí? Vai ter que entregar esse lá. Vou lá. Vamos bater palma aqui para essa moção aqui para o nosso presidente, tá? Qual é a convenção aqui? Pastor... CPA10. Entrega ele. Um abraço. Pastor Valdemir. Quem agora? Pastor Luiz da França, Comaerge. Salva de palmas para o nosso pastor, representante, é o presidente da convenção. Deus abençoe, irmão, rica e abundantemente. A diretoria pode vir, me ajudem. Vem os diretores para tirar aqui junto, por favor. Chega aqui, por favor, gente. Chega do meu lado aqui. O presidente, vem, Rosa. Deus abençoe, irmão. Tá? Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Rosângela. Agora tem um camarada que, sabe, eu não gosto muito, mas tem que homenagear o pastor Celso Brasil. Quem não gostar desse homem aqui pode brincar de bola de gude, porque não dá, não. Amigo de todos, irmão bacana, família bacana. Deus abençoe, irmão. O senhor merece muito mais do que isso. Presidente da CEMAD. Eu disse para o pastor Samuel que estaria aqui nesse culto alusivo aos 111 anos. Vim semana passada, estava lá em Belém. Ele mandou saudações ao pastor, deputado Samuel Malafaia, um grande amigo que já foi homenageado pelo pastor, já homenageou aqui na Assembleia Legislativa e deu título de cidadão, e aquele título do medalha Tiradentes ao pastor Samuel Câmara. Ele mandou um abraço para o senhor e para todos os pastores. Maravilha, obrigado. Parabéns. Uma salva de palmas para o nosso amigo pastor Celso Brasil. Sempre que depois de 20 anos eu falo o nome da pessoa mole, poxa. Celso Brasil não esqueça. Agora, se é novo, eu vou falar Celso Brasil, Joaquim da Silva Xavier. É ruim demais, irmão. Agora também uma moção para um amigaço nosso, que é o pastor Abner Ferreira, bispo Abner, que é o presidente da Conamad. O quê? Essa aí é de lá, de Madureira, né? Para falar assim. Conemad, representado pelo pastor Joel Silva, né? Joel, tá vendo? Joel Raimundo dos Santos, diretor de música desde o tempo que eu tocava bumbo, tarol e prato. E a esposa missionária Nilceia. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Deus abençoe. Dá um abraço lá no pastor Abner. Tá? Cuidado do degrauzinho ali. Bom, chegou um irmão aqui com a viola, pediu para cantar, vai cantar. Vem cá, meu irmão, canta o hino aqui. Aí nós vamos terminar com o louvor do nosso irmão Zícaro, para ele ficar bem alegre, confortado. E, tem também uma homenagem que nós queremos, porque aqui só fala homem, não. Vem cá, pastor Hélio. Vem cá, pastor Hélio. Vem cá. Homenageando as mulheres, nós queremos chamar aqui a presidenta da UFADERJ, nossa irmã. Está aí? Jusilene, está aí? Jusilei, está aí, irmã? Vem cá mesmo. Jacilei? Hã? Então, minha
minha vice-presidente aqui da nossa reunião e da nosso... Fica entregar para ela. A nossa vice aqui vai entregar. Em nome de todas as mulheres presentes, uma homenagem para vocês. Deus abençoe. Presidente da União Feminina da SEADER, né? A UFADERJ é a União Feminina da SEADER. Deus abençoe, a Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Vamos ouvir o nosso cantor. Já vai terminar, um pouquinho de paciência, tá? Glória a Deus, Pai do Senhor, amém a todos. Deus abençoe o pastor Samuel Malafaia pela oportunidade, meu pastor Marcos Fernandes. Só quem está sentindo a presença de Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Quem sabe canta comigo? O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. Canta comigo. O meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Coloca no teu coração, se você puder. Fala assim: tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, mas nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui conosco e não sai mais. Só quem tá assistindo a presença, levanta a tua mão e canta comigo. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Canta. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Canta assim comigo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem. Quer o quê? Ou mesmo palavras e comentários de alguém que não quer na gente acreditar. Mas o que acontece? E quase parando, sem força e vigor, a gente faz o quê? E nela encontramos bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele ninguém lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há pra quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que veio da cruz.
provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está. Para encerrar, canta comigo: nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. E é certo, e é investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Salva de palmas, aleluia. Nosso irmão Henrique Peterson, né? Peterson, veio lá de Feira de Santana, não é isso? Terra da minha família lá também. Os tios, tia, tudo lá, tudo baiano. Para congregar, vai ficar no Rio agora, né? Vai ter muita chance de pregar, até vai dar muita chance de pregar. Bom, vamos ver um pequeno vídeo agora sobre o dia, né, que nós estamos comemorando, nós estamos comemorando 111 anos das Assembleias de Deus. Tem um videozinho, alguém pode apagar aqui ou pode ser assim mesmo? Vocês enxergam bem aí? Apaga. Isso, é melhor, apaga tudo aí. Todos conhecemos a belíssima história da Assembleia de Deus com seus fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Mas permita-me destacar, no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus foi fundada em 1924 em São Cristóvão, pelo missionário Gunnar Wingre, tendo a participação do saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Daí se originou, entre outras, a Assembleia de Deus de Madureira, que passou a ser conduzida pelo bispo Manuel Ferreira e seus filhos, bispo Abne, bispo Samuel e o pastor Magni. A Assembleia de Deus da Penha foi fundada em 1959 pelo saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, seguido pelo pastor José Santos, que deu origem à ADVEC, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida pelo pastor Silas Malafaia. Da Penha nasceu a Assembleia de Deus de Jacarepaguá, fundada em 1973 pelo saudoso pastor Gilberto Malafaia. Aliás, o pastor Gilberto foi pedagogo, educador, professor de teologia e fundador do grande IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, cuja liderança contou com a participação do missionário Lawrence Olson, que idealizou o memorável programa de rádio A Voz das Assembleias de Deus. Muitos outros ministérios merecem destaques, como resultado de trabalho de homens abnegados, como Samuel Nistron, Otton Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, José Pimentel de Carvalho e o fundador da CPAD, pastor Emílio Conde. Meus irmãos, a história da Assembleia de Deus no Brasil é muito rica. A própria escolha do nome, a criação das orquestras, os círculos de oração, a formação de pastores, a harpa cristã, a escola bíblica, o departamento de mulheres, o departamento de missões e dos jovens. Enfim, será que os missionários suecos imaginariam que a Assembleia de Deus alcançaria tão alto patamar? 111 anos. Cada cristão precisa estar mais consciente, ainda mais da sua nobre missão, o ID de Jesus, de evangelizar o Brasil e o mundo. Claro que aqui faltou falar em milhares de pastores importantes, mas o vídeo tem tempo tão pequeno. Então, mas ali nós falamos que, né, a Assembleia de Deus hoje tem tantos líderes que com esses grandes pastores ficam representados. Meus amados irmãos, eu quero agradecer muito, a Frente Parlamentar Cristã agradece a sua presença. Desculpe não apresentar cada um com o seu nome, mas nós... O que houve? Eu sei, deixa eu terminar. Não foi eleita, não. Eu que fui eleito. Aí, presidente. O Zícaro vai ainda nos dar um brinde
né? Vai ainda cantar mais um hino. Cadê ele? Está por aí? Vem cá, Cícero. Vamos então nos despedir, né? Tem um pastor, tem uma pessoa que o irmão pediu oração, não foi? Nós, no final, ao nos despedirmos, vamos orar também. Sérgio Lopes está enfermo, internado. Vamos orar, sim. É o cantor, né? Vamos orar, tá? Então vai, vocês caprichem aí. Esse é o final. Final, né? Vou dar o gasto final aí. Ai, desculpe, nosso presidente foi dar posse lá no Tribunal de Contas, há um deputado que nós elegemos para lá, e certamente, tenho certeza absoluta, ele ficou para almoçar, porque tinha outras autoridades. Eu peço perdão, mas se você quiser vir o presidente, vem no próximo culto. Nosso próximo culto vai ser depois das eleições, só em novembro. Nós não teremos culto nem em agosto, nem em setembro, para evitar que possam pensar que nós aqui estamos fazendo política na LERJ, e nós temos que ter muita sabedoria para dirigir as coisas que Deus nos dá, para não perder. Então, vamos fazer o outro culto em novembro e o último em dezembro. Todos já estão previamente convidados e vamos terminar. Faremos 20 anos, né, minha querida irmã? Que bênção. Glória a Deus. Deus nos preservou até aqui, né? Se lembra daquele montão de deputado que fundou, quando nós tínhamos, né? Puxa, velho. E você também, que não me larga de jeito nenhum. E você até viu que eu vinha de azul e veio também. Olha lá, irmão. Olha lá, toda de azulzinho. É o uniforme da frente parlamentar, dos diretores da frente parlamentar cristã. Salva de palmas para a nossa pastora Edna. Sempre colaborando. Glória a Deus. Em nome do Ministério Cainon, também a gente agradece pastor Samuel e os demais pastores convencionais que aqui estão nessa manhã, se alegrando. E a gente está com o coração um pouquinho triste, que o nosso papai ontem, sepultamos ele 4 horas da tarde, mas a vida continua, né? E um dia a gente vai reencontrá-lo lá na eternidade, né? Vamos cantar, Crente que Parece, né? Vamos lá, vamos de Crente que Parece. Tem crente que parece com Abel, coração puro, homem fiel. Tem crente que parece com Caim, é invejoso, ele é cabra ruim. Tem crente que parece com Noé, obediente, homem de fé. Tem aquele que parece Abraão, quem é abençoado então levanta a sua mão. Tem crente que parece com Jó, depois da prova vem o renovo. Tem crente que parece com Moisés, manso e humilde para governar o povo. Tem crente de fogo que parece com Elias, crente vendido igual a José. Tem crente que parece com Sansão, vence o leão, mas não vence a mulher. Tem crente que parece com Davi, quebrantado de coração. E aquele que parece com Saul, perseguidor do seu irmão. Tem crente que parece com Coré, contencioso, conspirador. Tem crente que parece Salomão, depois de velho relaxou. Tem crente que parece com Tomé, desconfiado, só crê depois que vê. Tem crente que parece com Simão, temperamental, precisa se converter. Tem crente falso que se parece com Judas, tem Sirineu que ajuda a levar a cruz. Ele é manso, amoroso e compassivo. Tem crente que parece com Jesus. Vem no trompete, vai!
Essa é boa. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom demais. Aqui, papai não bate na senhora, mamãe. Aqui na igreja temos paz, papai. Aqui na igreja é um cordeiro, lá em casa é um lobo devorador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui papai respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho, aqui nós temos paz. Aqui papai não xinga, é crente até demais. Papai dá aleluia, glória a Deus e alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. Tem gente que é muito crente na igreja, porém sair daqui já desviou. Discute com o patrão e os colegas na rua, seu testemunho é um horror. E ainda é conhecido como crente, porém é um valente brigador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui papai respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho, aqui nós temos paz. Aqui mamãe não xinga, é crente até demais. Papai dá aleluia, glória a Deus e alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. Amém. Antes que mamãe venha puxar minha orelha, vamos terminar o culto. Mamãe está invocada. Falou que tem horário. Mais um, mamãe não deixa. Cadê o major, nosso presidente da frente parlamentar, lá da parlamentar não, frente evangélica dos bombeiros? Vem cá, pastor. Aqui a oferta não se tira, irmão. Aqui a oração e pé na tábua. Vamos orar, mas tudo bem com o senhor? Paz, vamos fazer a oração final. E lembrando das pessoas enfermas, para despedir o nosso povo aqui, porque também nós temos um lanche. Agora vamos querer terminar, né? Tem um lanche, tem o seguinte, 2 horas, nós começamos as sessões e nós temos que dar o exemplo. Não pode estar nada acontecendo quando chega 2 horas. Então, para deixar vocês saírem direitinho, aos pouquinhos, nós vamos ter que terminar. Rosângela ficou zangado porque queria o Cainão. Ele pode cantar enquanto está saindo, Rosângela. Ai, ai. Bora, meu filho. Amém. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu amado deputado, um presentezinho da nossa USBMED, singelo. Ela mandou lá, que a mamãe mandou, glória a Deus, amém, mãe. O negócio é complicado. Também para o presidente da SEADER, evangélico, glória a Deus, amém, né? Deus venha abençoar poderosamente. Eu também represento também, em parte eu peço até perdão, mas nós também representamos a Comaderge, né? Eu sou da Comaderge também, ligado à CGADB, me perdoe aí na hora que o pastor Jonas Champris de Paulo está com situação, Deus venha abençoar. E a esposa me forçou, né? Vai lá, e eu falei assim, Jesus, eu fiquei só. Mas vamos orar ao Senhor, é para orar, né? É para orar. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, entregar os enfermos também, que estavam, né? Oremos ao nosso Deus, vamos se ligar com o nosso Deus, que coisa maravilhosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na sua presença, meu Pai, se encontramos, Senhor, e queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, meu Pai. Estende as tuas mãos sobre esse local, meu Pai, sobre esse lugar. Meu Pai, vai visitando as vidas agora, nesta hora. Ó Senhor, Deus da glória, o teu povo, meu Pai, está com o coração voltado para ti. Traga, meu Senhor, a resposta. Espírito Santo de Deus, não naquilo que nós merecemos, ó Deus da glória, mas, Senhor, aquilo que nós necessitamos e colocamos diante de ti. Visita agora as causas, Pai, Deus da glória, tem causas aqui, meu Pai, tão, Senhor, sérias, meu Pai. O Senhor as conhece, Deus da glória. Ó Senhor, às vezes o nosso sorriso, Deus da glória, expressa a alegria de ter a tua presença, mas tu conheces o nosso coração. Tu conheces, ó Deus da glória, nossas causas, e entregamos na palma das suas mãos, crendo que o Senhor, Deus da glória, ó Deus da glória, alvorará a sua bandeira sobre, Senhor, Deus da glória, nossas causas, e nos dará a vitória, ó meu Pai. Não nos deixe sair daqui
aqui, meu Pai, da forma que entramos. Mas, Deus da glória, ó Senhor, estende as tuas mãos e alegra o nosso coração com a sua presença. Meu Pai, toma, Senhor, o nosso deputado Samuel Malafaia, que, Senhor, que está de frente a esta obra tão importante aqui, Senhor, na LERJ, e as demais autoridades que aqui estão, meu Pai, a cada um que adentrou por essas portas, visita os enfermos, ó Deus da glória, vai dando vitória, meu Pai, Senhor, aqueles que necessitam de uma libertação, meu Pai, a cada um que se dispôs, meu Pai, a entrar por essas portas para adorar o seu nome, toma a nossa nação em tuas mãos, faz mudança, as corporações, corpo de bombeiro, polícia militar, polícia civil, Senhor Deus da glória, as forças armadas, meu Pai, Senhor, a cada um, Senhor, que estão em eminência, estende as tuas mãos e dá vitória e recebe a nossa gratidão como cheiro suave, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Aqui, pastor, para Comadeste, o pastor, nosso presidente já está pedindo o senhor para entregar. Pastor Sidney vem dar a bênção final. Olha, irmãos, eu senti quando esse pastor orava, deixa eu falar uma coisa para vocês, parece que o Espírito Santo descia aqui e entregava algum presente para cada um. Presente. Anote bem essa semana o que vai acontecer na sua vida. Depois vem dar o testemunho. Agora melhorou, senhor. O inimigo estava atrapalhando, mas glória a Deus, foi derrotado. Porque eu sempre vi sem ver. Quando era pequeno, falei com Deus, não quero ver nada de anjo, visão, tinha medo disso. Vi um anjo com um pedaço de espada na mão, ou com faca, falei, Senhor, não me mostra não. Mas Deus começou a mostrar sem ver, não sei explicar. Então, quando esse pastor orava, eu vi que desceu do céu uma bênção, não é para um ou outro, não, para todos nós aqui. Sabe por quê? Deus se agrada da união. Aqui tem representante de 8 convenções. E o Brasil precisa de união. Nós precisamos nos considerar como irmãos dessa pátria imensa. E além disso, nós somos irmãos, cidadãos dos céus, nos respeitando com algumas diferenças, mas no total, sem nos blasfemarmos, sem nos desrespeitarmos. Que o Senhor te abençoe e te guarda e faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Pastor, impetra a bênção final com a autorização do nosso presidente aqui da Seara. A graça de nosso Deus, a orientação do teu Santo Filho, a eterna consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós que aqui estivemos, para todos sempre. Amém.